Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de processos seletivos. Pessoal, o objetivo do vídeo de hoje basicamente é falar a respeito dos candidatos que foram classificados no último processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Pará. Tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder vídeos novos quando sair. Eu sempre procuro estar produzindo bastante conteúdo aqui no canal, conteúdos particularmente direcionados ao meio educacional, como processos seletivos, concursos públicos, né? Questões relacionadas a disciplinas, né? A disciplinas tratadas em concursos públicos, como por exemplo legislação de diretrizes e bases da educação nacional, legislação, conhecimentos pedagógicos. Também trabalho com conteúdos referentes ao Enem, como física, química, biologia, né? Enfim, gente, o canal é voltado mesmo para essa área mais educacional, certo? Então se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe os vídeos aqui do canal com seus amigos, né? Me ajudem a fortalecer o canal e desse modo isso me motiva sempre a estar produzindo novos conteúdos para vocês. Agora vamos ao vídeo. Pessoal, olha só, né? Conforme vocês bem sabem, né? Vocês se inscreveram, muitos de vocês foram classificados nesse último processo seletivo da SEDUC e basicamente agora vocês terão, né, que aguardar pela convocação, pelo processo de convocação. Então, surgiram muitas dúvidas aqui no canal, muitas pessoas me mandando mensagem, até mesmo pelo Instagram, né? Inclusive eu recomendo que vocês, né, me sigam lá no Instagram, o link do meu Instagram está aí na descrição do vídeo. Eu costumo postar bastante coisas referentes à educação, também oportunidades, né, como graduação, pós-graduação, cursos de qualificação profissional lá no meu Instagram, tá? Enfim, muitas pessoas me mandaram mensagem querendo saber, por exemplo, se todos os candidatos que foram classificados no processo seletivo, se eles serão convocados pela SEDUC. Pessoal, vou explicar para vocês basicamente como é que ocorre esse processo aí de convocação dos candidatos pela SEDUC, certo? Gente, olha só, primeiro passo, a SEDUC ela abre as inscrições, né? Lança o edital, né? Lá no edital estão todas as informações necessárias a respeito dos processos seletivos, certo? Então é extremamente importante que todos os candidatos eles tenham um conhecimento detalhado sobre o edital, tá pessoal? Eu costumo dizer que um dos grandes defeitos, né, podemos dizer dessa forma, de muitos candidatos, de muitos concurseiros, é não conhecerem o edital do referido certame, tá, gente? O edital é um documento, né, que rege toda a estrutura de concursos públicos, de processos seletivos, né? Então lá estão todas as informações necessárias, certo? Para que vocês, né, fiquem sabendo, para que vocês não tenham dificuldades a respeito aí do processo seletivo ou do concurso público ou de quaisquer outras formas, né, de acesso aos meios acadêmicos e ou profissionais, tudo bem? Então pessoal, né, é muito interessante que vocês conheçam aí o conteúdo do edital, certo? Tem muitas pessoas que se inscrevem, às vezes até mesmo sem ler uma única frase do edital, tudo bem? Então gente, olha só, mas pulando essa parte aí mais, né, o que acontece? Então lança o edital, os candidatos se inscrevem lá pelo site da SEDUC, né, através daquela atualização de currículo, certo? Então tem as três sessões para serem preenchidas: formação acadêmica, qualificação profissional e experiência. Então, conforme nós vimos nesse último processo seletivo, fora os pontos de formação acadêmica, né, de escolaridade, tipo se o candidato tinha graduação, especialização, mestrado, doutorado, né, tinha os pontos de qualificação profissional, 10 pontos de qualificação profissional e 3 pontos de experiência, um ponto para cada ano, né, trabalhado aí na iniciativa pública ou privada, tudo bem? Então pessoal, o que acontece? A SEDUC agora ela vai começar as convocações. Só que não são todos os classificados nesses processos seletivos da SEDUC que são convocados, tá? Ou seja, que vão assinar contrato com a entidade. O que acontece é que geralmente as convocações elas saem no próprio site da SEDUC, inclusive vocês têm que ficar bastante atento, tá? Lá no cronograma do edital, quando é que vai sair a primeira convocação, porque ela pode chamar, por exemplo, vamos supor, o candidato se inscreveu para biologia, né? Para Cametá, por exemplo, né? Vamos supor, para a cidade de Cametá. Se inscreveu para biologia e ficou em segundo colocado. Ele pode ser chamado logo de primeira? Pode, né? Às vezes a SEDUC ela chama 2 candidatos de uma mesma disciplina, né? Então primeiro e segundo. O que acontece basicamente, geralmente, é que ela chama o primeiro classificado, né? O que teve a pontuação mais alta ali
no processo seletivo para uma determinada cidade, né? Eu, por exemplo, eu me inscrevi para Física, né? Para a cidade de Abaetetuba, fiquei em 4º lugar. Então, eu fui classificado em 4º lugar. Eu posso dizer que eu serei chamado? Não, eu não posso afirmar que eu serei chamado. Nem que se eu ficasse em 1º lugar, eu poderia afirmar que eu seria chamado, porque a Secretaria de Estado de Educação do Pará, ela chama os classificados nos processos seletivos de acordo com a necessidade do Estado. Isso ocorre, na verdade, em todo o Brasil, em todos os processos seletivos do Brasil todo, certo? Então, existe uma probabilidade que eu seja chamado, existe, mas existe uma probabilidade que o primeiro colocado para Física, né, para cá, para Abaetetuba, ele tem uma probabilidade de ser chamado maior do que a minha, maior do que a do segundo, maior do que a do terceiro, tá? O que acontece, pessoal, é que às vezes, né, os candidatos na hora da inscrição, eles acabam colocando formações ou cursos ou experiência profissional que muitas das vezes eles não possuem, né? Então vamos supor, a SEDUC ela chama o primeiro colocado. Às vezes eles perdem o período de entrega de documento, quando vão olhar no site já até passou a vez deles, aí ela já chama o segundo colocado, certo? Às vezes ela chama o primeiro, ele falta um documento para ele e não vai poder assinar o contrato, tá? Às vezes o cara colocou lá que tem especialização, mas às vezes ele ainda nem concluiu a especialização dele, ele não tem o certificado, né? Ou o mestrado, ou a graduação. E aí ele vai acabar ficando de fora mesmo do processo seletivo, certo? E aí vai ser chamado o segundo, e se o segundo faltar alguma coisa ou não se apresentar, vai ser chamado o terceiro, e assim sucessivamente. Eu fiz um processo seletivo, eu me inscrevi em um processo seletivo no ano passado da SEDUC, eu fiquei em 11º colocado para o projeto Mundial aqui para Abaetetuba. Então, pessoal, uma colocação, né, não tão boa, digamos assim, apesar de que eu fiquei empatado e no mesmo número de pontos com os 10 primeiros que estavam na minha frente, né? É por isso que é importante que vocês sempre estejam se profissionalizando aí, né? Tendo todos os cursos de qualificação profissional, a experiência, né? Fora a escolaridade, né? Sempre está, se você já é graduado, procure fazer uma especialização. Se você já tem graduação e especialização, faça um mestrado, tá? Procure sempre estar se aperfeiçoando aí, que você sempre vai ter mais chances de ser convocado, porque geralmente a sua pontuação ela vai ser maior, tudo bem? Então, pessoal, só voltando aqui ao que eu estava comentando com vocês, né? Nem todos os candidatos classificados eles serão chamados, isso vai depender muito das necessidades do Estado, tudo bem? Mas vocês têm que ficar alerta, né? Porque vocês podem sim ser convocados, né? Fiquem atentos, pessoal. Geralmente a SEDUC ela vai chamando os candidatos, como eu falei anteriormente, aí muitos não vão se apresentando, outros faltam documento e ela vai chamando os outros, né? Os outros candidatos, né? Alguns têm vínculo com outras esferas, né? Como por exemplo o município, tá? E aí eles são convocados, mas não vai dar para fazer aquela questão, né? Que o professor ele pode assumir 2 vínculos, né? Não vai ter disponibilidade de carga horária, não vai dar para conciliar, então ele vai automaticamente ele vai ser excluído do processo seletivo e vai ser chamado próximo. Obviamente quem passou em primeiro lugar tem muito mais chances de ser convocado, não ressalto. Não significa dizer que obrigatoriamente será. Em 2017, eu fiz um outro processo seletivo para a SEDUC, eu fui aprovado em primeiro lugar, né? Fui classificado em primeiro lugar para uma comunidade da zona rural de Moju e não fui chamado para assinar contrato, né? Porque já havia um outro professor, eu fiz para biologia na época, né? Já havia um outro professor de biologia lá nessa comunidade, então o Estado não tinha necessidade de ter mais um professor de biologia para lá e, consequentemente, eu não fui chamado, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente ele tinha esse objetivo mesmo de comentar com vocês como é que é feito esse processo, né, de convocação dos candidatos. Conselho que eu dou para vocês, né? Para quem não leu o edital, leia novamente, dê uma olhada lá no cronograma, veja quando é que vai sair a primeira convocação. Se você foi classificado em primeiro lugar, você já tem que estar com todos os seus documentos aí organizados, pessoal. Quais documentos, professor? Os documentos que você colocou lá no seu currículo, né? A sua graduação, a sua especialização, o seu mestrado, se houver. Todos aqueles cursos de qualificação profissional que você colocou lá no dia da inscrição, lá na parte da sessão ali referente à qualificação profissional pessoal, todos esses certificados, tirem xerox logo, né? As declarações de tempo de serviço, certidão de tempo de serviço, vocês têm que estar com todos esses documentos em mão, principalmente quem foi classificado em primeiro, segundo lugar aí, tá? Porque eles podem se chamar às vezes eles chamam às vezes 2 candidatos, né?
de uma mesma área para uma mesma cidade. Por exemplo, vamos supor, eles podem chamar os 2 primeiros colocados para física aqui para Baitetuba, eles podem chamar logo na primeira convocação. Geralmente eles chamam primeiro, mas é possível que algumas vezes eles chamem até 2. Eu já vi até 2 serem chamados, eu nunca vi mais de 2, né? Mas aí o conselho que eu dou para os primeiros colocados aí, organizem logo essa documentação, que a qualquer momento, né? A qualquer momento, de acordo com o edital, né? Eu acho que é dia 21, se eu não me engano, desse mês agora de setembro que começam as convocações. Então, pessoal, se organizem, não deixem para a última hora. Essa questão de documento, ela tira candidato mesmo, né? Eu já vi candidato ser convocado e faltar algum documento, não vai assinar o contrato com a SEDUC, tem que estar tudo certo mesmo, tá? Então, pessoal, basicamente era esse o objetivo do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês deixem aí nos comentários, que eu vou estar procurando explicar para vocês, ou quem sabe estar gravando um novo vídeo, né, para estar comentando com vocês a respeito dessas dúvidas. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí se gostou das informações, tá? Compartilhe os vídeos com seus amigos para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Abraços!